Fala galera, beleza? Meu nome é Vitor, do canal Ilha do MMA, e esse daqui é um vídeo de... vocês vão entender, é um vídeo de análise, entre aspas, vocês vão entender. Onde eu vou estar falando sobre os melhores dessa vez. Eu fiz um vídeo recentemente sobre os maiores lutadores de todos os tempos. E agora eu vou fazer um vídeo dos melhores, porque são duas coisas diferentes. Maiores, é os que mais têm feito, os mais importantes para o MMA. E agora eu vou fazer os mais importantes, quer dizer, os melhores. Então vamos direto para o vídeo, certo? Para estar fazendo essa lista, eu vou estar considerando o seguinte. Vou estar considerando apenas o auge deles. Por exemplo, a partir do momento em que o Anderson começou a perder, perdeu para o Weidman, depois perdeu para o Weidman de novo, depois perdeu para o Michael Bisping, assim por diante, eu não vou estar considerando essa parte. Vou estar considerando apenas o Anderson no auge dele. O quanto de derrotas cada um deles, ou seja, quem tem menos derrotas, a eficiência deles. Estarei considerando também, mas agora para empate, quantas vitórias a pessoa vai ter e em quantas categorias diferentes ele lutou, para conseguir desempatar caso eles empatem, ok? Então vamos agora direto para a lista. Começando pelo próprio Anderson. O Anderson, até ele perder para o Chris Weidman, ele tinha 33 vitórias, 5 derrotas, 20 nocautes, 6 finalizações e 8 decisões. E vitórias sobre 10 nomes relevantes. Agora Daniel Cormier. 22 vitórias, 2 derrotas, na verdade 3, né, por causa daquela derrota no contest para o Jon Jones, mas ele de fato tinha perdido, mas enfim, não vamos estar considerando essa derrota, apenas 22 vitórias e 2 derrotas. Ele tem 10 nocautes, 5 finalizações e 7 decisões, vitórias em 2 categorias de peso, assim como Anderson, e vitória sobre 12 grandes nomes dentro do UFC. Demetrious Johnson, 30 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. São 5 nocautes, 12 finalizações e 13 decisões. Vitórias em 2 categorias de peso diferentes. Sim, ele lutou tanto no peso mosca quanto no peso galo, isso daí ainda dentro do UFC. E vitória sobre 12 grandes nomes relevantes. Georges St-Pierre, 26 vitórias, 2 derrotas, 8 nocautes, 6 finalizações, 12 decisões, vitórias em 2 categorias de peso, vitória sobre 16 grandes nomes relevantes. Jon Jones, 26 vitórias, 1 derrota, 1 no contest, foi aquela vitória sobre o Daniel Cormier, mas não vamos estar levando esse no contest pra cima, não vamos estar considerando esse no contest. Vitória em apenas uma única categoria de peso, vitória sobre 15 grandes nomes relevantes dentro do UFC. E por fim, Khabib Nurmagomedov, 28 vitórias, 0 derrotas, são 8 nocautes, 10 finalizações e 10 decisões, vitória em apenas uma única categoria de peso, assim como Jon Jones. E vitória sobre 6 grandes nomes dentro do UFC, 6 grandes nomes relevantes, certo? Agora, em quesito de quem tem menos derrotas, ficou Jon Jones em primeiro lugar, Khabib Nurmagomedov em segundo, Demetrious Johnson em terceiro, Georges St-Pierre em quarto, Daniel Cormier em quinto e Anderson Silva em sexto. Ah, Vitor, mas por que o Jon Jones ficou em primeiro lugar e o Khabib Nurmagomedov ficou em segundo, sendo que o Jon Jones tem uma derrota? Vou explicar exatamente por quê. Essa derrota do Jon Jones foi por causa de uma cotovelada ilegal que ele mesmo deu. Então não foi exatamente uma derrota. No esporte foi uma derrota. Mas se formos ver, ele já estava finalizando, cara. O cara na realidade já estava praticamente nocauteado. Então eu não considero muito bem essa derrota dele. E se a gente for analisar, o Jones ele é mais completo do que o Khabib Nurmagomedov. O Jones tem uma trocação bem melhor do que o do Khabib, entende? Então, por causa disso e apenas por causa disso, eu coloquei Jones como em primeiro lugar e o Khabib como segundo. Eu vou subtrair as decisões das vitórias por finalização e nocautes. Por que eu vou fazer isso? Por uma questão de ver a eficiência deles.
Por exemplo, se a luta foi por decisão, foi porque a pessoa não conseguiu derrotar o cara em menos de 25 minutos, entende? Ou em menos de 15 minutos, dependendo de como foi feita a luta. E isso quer dizer que a luta não acabou de fato, podia acabar indo para qualquer um dos lados. Claro que existem casos que o cara domina por 25 minutos, por 15 minutos, mas poderia ser que ele acabasse levando um soco no queixo e mesmo que de sorte caindo. É só um jeito de calcular a eficiência deles, ok? Então vamos lá. Agora em eficiência ficou Anderson Silva em primeiro lugar, Daniel Cormier em segundo lugar. Em terceiro está Khabib Nurmagomedov. Em quarto, o Jon Jones. Em quinto, o Demetrius Johnson. E em sexto, o Georges St-Pierre. Certo? Então, vocês podem ver que quando nós analisamos o quesito de vitórias, defesas por cinturão, todo o número de grandes nomes que essa pessoa venceu dentro do UFC, quem tem menos derrotas e eficiência, nós temos então o Jon Jones em primeiro lugar, Khabib Nurmagomedov em segundo lugar. E sim, desculpa, mas eu tô tão mal quanto você. Antes de você fechar o vídeo, me xingar, eu tô tão mal quanto você, eu fiquei tão mal quanto você ao ver que o brasileiro não estava em segundo, não estava em primeiro. Quer dizer, que o Khabib tinha passado ele em quesito de melhor lutador, melhor, não maior, em quesito de melhor lutador. Fiquei tão mal quanto você, mas eu não posso perder minha credibilidade, entende? Minha credibilidade eu não vou perder, eu não posso fazer isso daí só pelo fato de eu amar o Anderson Silva. Então, ele acabou ficando atrás do Nurmagomedov. Temos o Anderson Silva em terceiro lugar, Daniel Cormier em quarto. Ah, Vitor, por que o Daniel Cormier ficou em quarto? Novamente, pelos mesmos motivos. O Anderson Silva teve mais defesa de cinturão, teve mais vitórias. E eu acho o Anderson Silva mais completo também. O Daniel Cormier ficou em quarto lugar, Demetrius Johnson em quinto lugar e por fim, Georges St-Pierre em sexto lugar. Lembrando, isso daí é só em quesito de melhor lutador. O Georges St-Pierre em quesito de maior lutador está em uma boa posição também, ok? Eu deixei um vídeo, depois vocês assistam, em relação a esses dos maiores lutadores. Então, ficou esse o ranking do melhor lutador de todos os tempos para o sexto melhor, para o pódio, ok? Deixa aqui nos comentários a sua própria lista se você não concorda. Deixa aqui quem você acha que é o melhor, quem é o segundo melhor e assim por diante. Pode deixar aqui nos comentários e eu vou dar uma olhada e tudo mais, ok? Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui e até mais. Ah, aliás, eu só quero fazer, não uma observação, mas algumas menções honrosas, basicamente. São nomes que eu acho que pode acabar entrando nessa lista no futuro, ok? Os nomes que eu acho que podem acabar entrando nessa lista dos 5 melhores de todos os tempos é Zabit Magomedsharipov, Israel Adesanya e Kamaru Usman. Esses são os nomes que eu acho que futuramente vão passar algum deles, ok?